com as incidências de LER, né, lesões por esforços repetitivos, né, e DORT, que é, né, distúrbios ósseo-musculares relacionados ao trabalho, né, contraturas, problema de coluna, problema de estômago, problemas de gastrite, problemas de tenossinovite, enfim, tudo que se refere, né, ao excesso de estresse. Junto a isso, numa situação onde o estresse se eleva e os problemas de LER-DORT se elevam, temos também que considerar as incidências de burnout, né, que é o extremo do estresse, né, que é o esgotamento, que é a pessoa que ela continua até trabalhando, né, ela continua até indo ao trabalho, mas ela como que ela queimasse as suas energias, não só físicas, mas psíquicas. É um estado de desânimo, de perda de razão de trabalhar, perda de sentido de trabalhar, mas ela tem que continuar, porque precisa, mas é um estado de quase que morte em vida, né? Então, as situações de burnout são as situações a que chegam esses casos de estresse que são crônicos, que produzem LER-DORT, e daqui a pouco o sujeito, né? Junto com isso, em situações onde o estresse, o burnout e os problemas de LER-DORT acontecem, é também necessário considerar as relações de trabalho como que vão sendo comprometidas. As relações de trabalho. E as relações de trabalho comprometidas, relação entre os pares, relação entre a hierarquia, relações, né, entre o próprio público a qual você serve, essas relações de trabalho, elas vão se tornando cada vez mais tensas, cada vez mais duras, cada vez mais violentas. E nisso a gente encontra a propagação, né, do que se chama assédio moral, né, o rebaixamento do outro, a humilhação do outro, condutas, né, violentas de abuso de poder em relação ao outro, que vão rebaixando, né, a pessoa até graus que chega ao insuportável, né? Então, nesse processo de trabalho estressante, de LER-DORT, de incidências de burnout, assédio moral, é que a gente tem que pensar os riscos suicidas, né? Riscos suicidas não é só o ato de suicidar, né? É a ideação suicida também, né? Para cada ato suicida, você pode ter certeza que aquele ato, se for fazer uma pesquisa sobre a ideação suicida daquele coletivo que está envolvido naquela situação, que tal pessoa se suicidou, vocês vão ver que são inúmeros pessoas que já pensam em suicídio ou já pensaram em suicídio. Então, um ato suicida nunca é um ato individual, por mais que ele seja daquela pessoa, mas ele representa um estado de degradação das condições de bem-estar no trabalho. O ato suicida quando é vinculado ao trabalho, claro, mas quando tem vinculação, né, ao trabalho, ele representa muito mais do que o ato de uma pessoa. Ele representa uma situação de trabalho bastante grave, né, onde as pessoas vão se comprometendo na sua qualidade psíquica e física. E cada ato suicida, ele repercute no trabalho de uma maneira absolutamente grave. Vocês devem ter vários exemplos, imagino, né, de cada um ato suicida, além de todo o problema que gera para a pessoa, no sentido para a pessoa até chegar no ato e para a família do sujeito, mas assim, ele repercute como uma bomba, né, dentro das relações de trabalho, dentro dos conjuntos daquelas pessoas que recebem aquilo, que são impactadas por aquilo, né? Então, isso vai criando um círculo vicioso, né? Vai criando, o trabalho vai se degradando, vai gerando mais estresse, mais LER-DORT, mais burnout, enfim, é um círculo que só vai piorando se nós não tentamos intervir, né? Então, pensando nisso, né, para pensar o trabalho, né, essas informações eu fui tirando de coisas que a Natália, que eu pude ver nas informações aí sobre a realidade de vocês. Então, para pensar o trabalho,
primeiramente, né, eu coloquei ali que existe uma coisa é a organização do trabalho, outra coisa é as condições de trabalho e outra é a relação de trabalho, né? É importante dividir, né, no mínimo pensar esses três. Quando penso no trabalho, a organização de trabalho refere-se à estrutura, à hierarquia, às formas de mando de poder, a estrutura da carreira, os cargos, salários, isso é estrutural do trabalho. As condições de trabalho que desdobra dessa estrutura, né, ela se refere aos meios que vocês têm, seja humanos, seja materiais, para trabalhar. E as relações de trabalho que não são só aquilo que está nos manuais, não é aquilo que está prescrito, é como que as pessoas no dia a dia se comportam uma com as outras, né? Então, refere-se aos tipos de laços sociais e afetivos, né, que dentro da organização de trabalho existe, e fora da organização de trabalho, principalmente com a sociedade. Nisso, quando eu comecei a pensar nisso, eu nas relações de trabalho do policial, né, do policial civil, aí as coisas começam a ficar bastante preocupantes, né? A relação quando eu peguei algumas informações aí de palestras que vocês já tiveram aqui, a relação com o trabalho, por exemplo, a relação com o trabalho externa, com a sociedade, eu percebi que existe esse sentimento de desprezo, de desvalorização do policial civil pela sociedade, né? Extremamente forte, né? A polícia civil é uma latrina a latrina da sociedade. Estava numa das apresentações aí que eu pude ter acesso, né? Policial desprezado e desaparelhado gera descrédito e desrespeito da população. As relações de trabalho internas, além disso, quer dizer, com a sociedade, é permeado por essa desqualificação e desvalorização. E as relações internas, que eu vou falar mais à frente, logo em seguida, extremamente perpassadas pelas relações de violência que o assédio moral representa. Então, quer dizer que, né, as relações de trabalho na Polícia Civil me parecem muito, muito preocupantes. A organização de trabalho, né, e as condições de trabalho têm que ser relacionadas aí com a qualidade de vida, né? Então, o fato de existir esse baixo nível salarial, que obriga você, né, o policial civil a fazer bicos, né, gerando sentimento de desvalorização, de ter que complementar a renda muitas vezes com coisas, né, humilhantes, como eu observei, morar às vezes em área de risco, custos de vida altos, significa que eu vi um dado ali que é impressionante, que é 33% do policial civil sente incapacidade de desempenhar um papel útil na própria vida. Quer dizer, é um terço, né, se sente, né, inútil. Isso é grave. Isso eu achei. A fonte está ali embaixo, né, onde eu peguei essa informação. Esse é um relato de um policial civil que eu também resolvi colocar, né, que ele explica, né, os 20 anos de trabalho na delegacia da Baixada, nessa escala de plantão, e que desde que ele trabalha, o efetivo nunca mudou. Isso é algo que diz respeito à organização de trabalho, não diz respeito às relações, né, de trabalho, a estrutura, né, não muda, né? E o que leva a isso que eu tinha acabado de dizer, atividades paralelas que vai gerar uma sobrecarga de trabalho muito perigosa. Então, nesse tipo de necessidade de além da atividade em si, né, fazer atividades extras para ganhar remuneração viável, né, para sustentar a si próprio e a sua família, a gente encontra no trabalho dos policiais civis os sintomas nítidos, né, de exaustão e estresse, né, que são indicativos de níveis de burnout elevados também.
eu dou ali 48,2% sentem-se agitados e nervosos. Isso é sintoma de estresse, né? 37,4% dorme mal também, isso é sintoma, é sinal de estresse. E o estresse não é o estresse pontual, né? O estresse que você sente porque um dia aconteceu uma coisa no trabalho. O estresse aqui é o estresse crônico, é o estresse do dia a dia, é o estresse que se acumula, não é o estresse contingencial de um dia ruim. Então o estresse crônico, esse estresse que é adoecedor, que é o estresse muitas vezes que você se habitua, porque você tem que trabalhar, você tem que dar conta das demandas, então você se habitua, você toma um remédio aqui, você toma um remédio para dor ali, você toma um remédio para dormir aqui, e você vai, né, dia a dia tentando habituar-se, e daqui a pouco já chega, não percebe, mas chega no limite aonde o corpo e o psiquismo, né, ele não aguenta. Então é níveis altos, 25,9 tem dores de cabeça frequente, o que é sinal de tensão também. 24 cansam-se com facilidade, o que é sinal de esgotamento, né? De fadiga crônica, de fadiga que você não adianta ter o horário de repouso, que não consegue ter tempo suficiente para se repor nas suas energias para trabalhar no dia seguinte. E 24,2 sente-se cansados o tempo todo. Então, isso aí são nitidamente sinais de incidência forte, né, de estresse crônico, de cansaço, né, e de esgotamento emocional e físico no trabalho, ou seja, de burnout, né. Além disso, eu observei nas informações que eu pude ter, sinais de comprometimentos psíquicos, que eu diria mais graves, né, que já nos aproxima de riscos suicidas, né. Essa pesquisa dos policiais civis no Rio de Janeiro, 914 policiais civis, que detectou 21% de presença de sofrimento psíquico nos policiais civis. E os sinais e sintomas de comprometimento psíquico ainda mais graves.